Oi, gente, vamos dar início às nossas apresentações dos seminários na disciplina de farmacologia. Nosso grupo ficou responsável por farmacologia do sistema musculoesquelético e é composto por eu, Safira, Isabela, João Neto e Kailane. Para contextualizar um pouquinho, vamos falar sobre o sistema muscular. A gente sabe que entre as suas funções está a estabilização das nossas posições corporais, e não só a movimentação do nosso corpo, mas também a do sangue pelo organismo, do alimento pelo sistema digestório, da urina pelo sistema urinário. Também vai nos permitir os movimentos respiratórios. Os seus tecidos são estriado cardíaco, esquelético e não estriado. O estriado, ou seja, liso, também é conhecido como o tecido muscular das nossas vísceras. São aqueles estão presentes naqueles órgãos ocos, por exemplo, estômago, útero, o sistema gastrointestinal, a musculatura ali está ali presente. No tecido muscular estriado cardíaco, o que se assemelha do estriado esquelético são as suas estrias, mas o que difere são contrações mais rápidas para bombear o sangue pelo nosso corpo, mantendo nossas funções, e também vigorosas. Já o estriado liso são contrações mais lentas e são involuntários, assim como os músculos cardíacos. Já o músculo estriado esquelético está presente em todo o nosso corpo, apresenta essas estrias, fazem parte de 50% da nossa massa corporal, porque temos mais de 600 no corpo, então a gente vê que é um extenso e ao mesmo tempo muito importante, e é crucial para a manutenção corporal e para nos manter de pé. E é um sistema que está bastante suscetível a traumas, a lesões, sejam de fatores intrínsecos ou extrínsecos, ou seja, biologicamente, ou então o meio ambiente ali fazendo parte. E vamos ver agora, adiante, alguns fármacos que vão atuar diante desse sistema muscular esquelético. Bom, gente, a inflamação, ela ocorre devido a um aumento de uma substância, no caso a prostaglandina, e que quem produz essa substância é a ciclooxigenase, conhecida como a COX. E os anti-inflamatórios, eles agem de forma a inibir a ação dessa COX, mas o problema que existe é que existem vários tipos de prostaglandinas e de ciclooxigenases, e a depender, nem todas delas causam inflamação. O uso do anti-inflamatório a gente faz para tratar uma inflamação e sem sintomas, como edema, febre e dor. A gente tem dois tipos de anti-inflamatórios, que são os esteroidais e os não esteroidais. Temos como exemplo de medicamento dos esteroidais a dexametasona, a betametasona e a prednisolona. E alguns exemplos de patologia que a gente tem que trata seria a asma e o lúpus. Bom, e os anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam reduzindo a síntese da prostaglandina pela inibição das enzimas ciclooxigenases, a COX-1 e a COX-2, certo? E alguns exemplos de medicamento que a gente tem é o diclofenaco, ibuprofeno, o nimesulida, que exerce um efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório, certo? E um exemplo que pode ser tratado com eles seria a garganta inflamada e uma inflamação do dente. Bom, e como foi falado, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles atuam em inflamações comuns, como dor de garganta, um dente que inflamou. E aí as esteroidais, elas atuam em doenças que não têm cura, como foi citada a asma e o lúpus. Bom, gente, enquanto aos antirreumatismais, existe um conjunto alargado de tratamentos que seria para artrite reumatoide, certo? E vale salientar que quanto mais rapidamente forem iniciados o uso das medicações, maior é a possibilidade de sucesso ao longo prazo. No tratamento, a gente visa os objetivos, reduzir a dor e a inflamação e atrasar ou parar o envolvimento da lesão nas articulações, certo? E também trazer uma sensação de bem-estar ao indivíduo, certo?
A gente faz o uso de alguns fármacos, certo? Para inflamação, a gente faz os anti-inflamatórios e corticoides. E diante da dor, a gente faz o uso de analgésicos. E que são muito importantes para o controle dos sintomas. Esses medicamentos antirreumáticos, eles são modificadores da doença, certo? E são a base para o tratamento da artrite reumatoide. Pois são os medicamentos que tratam de evitar a progressão ou desenvolvimento da doença. Eu posso citar também como exemplo, a gente tem os fármacos, os medicamentos biotecnológicos, que são os mais recentes, tem por volta de 10 anos que são usados, e essa nova classe de medicação apresentam uma grande melhoria no controle da doença. Bom, gente, e nessa parte aí que a gente colocou outros fármacos para as afecções do sistema musculoesquelético, a gente pode citar o ácido hialurônico, que ele é um ácido essencial para a regeneração muscular. E de acordo com uma pesquisa, no estudo que foi publicado de uma revista, a Science, ela aponta que o ácido hialurônico ela é uma substância produzida naturalmente pelo corpo e que é usada em cosméticos e injeções para a osteoartrite, que é essencial, como eu falei, para a regeneração muscular no organismo humano. Olá, gente. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os relaxantes musculares e os fármacos antigotosos. Falando um pouquinho sobre os relaxantes musculares, eles vão agir diminuindo o tônus muscular, né? E ele vai ser usado para diminuir e aliviar também sintomas de espasmos musculares, dor e hiperreflexia, bem como também no tratamento de fibromialgia. Exemplos de relaxantes musculares, nós temos o bentazepam, o benzodiazepina, cafeína e paracetamol. Eles vão ter diferentes ações. No caso, nós vamos ter a ação periférica, nós vamos ter também a ação central e nós também vamos ter a ação direta. E também vamos ter os bloqueadores neuromusculares, que esses bloqueadores neuromusculares, o João Neto vai falar um pouquinho mais à frente. Falando agora dos fármacos antigotosos, é importante também falar sobre a doença da gota, que vai ser uma forma de ela vai ser em forma de artrite e vai ser caracterizada por uma dor intensa, uma vermelhidão e também uma sensibilidade nas regiões das articulações do nosso corpo. E ela vai ser geralmente alojada nas articulações dos pés. É onde a gente pode mais encontrar essa doença. Ela vai ocorrer quando uma grande quantidade de ácido úrico ele se cristaliza e vai se depositar nas articulações. Aí é aí que surge a doença da gota. É importante também falar que esses fármacos eles vão atuar como inibidores da síntese do ácido úrico. Vale também lembrar que esses fármacos eles não vão interferir também no metabolismo do ácido úrico. Pelo contrário, vai continuar o metabolismo normalmente. Um exemplo desses fármacos, nós temos o aloprinol. É isso. Bom, boa noite, professora. Boa tarde, enfim. Como as meninas já haviam falado, né, agora eu vou falar um pouquinho sobre os bloqueadores neuromusculares. E o que é bem o bloqueador neuromuscular, né? Os bloqueadores neuromusculares, eles são medicamentos utilizados aqui, basicamente eles são utilizados na medicina, né? Eles são utilizados em cirurgias ou na terapia intensiva. Eles servem basicamente para induzir o relaxamento muscular por um determinado tempo. Eles agem bloqueando os sinais nervosos que controlam a ação do músculo esquelético. No caso, não é só nos músculos esqueléticos. Eles vão resultar na paralisia, no caso, né, temporária dos músculos. Basicamente isso. Os principais
os principais que são utilizados aqui no Brasil em procedimentos cirúrgicos são o rocurônio, o atracúrio e o casatracúrio. No caso, como é que eles vão agir? Olha, tá vendo aqui essa imagenzinha aqui? Não deu para colocar uma imagem maior, mas veja só. Dá para entender aqui. Aqui a gente está fazendo a representação do rocurônio. O rocurônio, ele vai se ligar aqui nessa região, no sítio, ele vai se ligar no receptor, no caso, no receptor miótico na junção neuromuscular. Ou seja, ele vai se ligar aqui, então ele vai inibir qualquer é, neurotransmissor que vai chegar ali naquela região, acetilcolina, né? Enfim. Então, qual o seu efeito? O seu efeito, ele possui o efeito relaxante, relaxamento muscular e a paralisia. Então, o que é que vai acontecer? Os bloqueadores neuromusculares, eles vão induzir o relaxamento muscular, tornando os músculos inativos, né? E incapazes de contrair, de fazer algum movimento. Porque imagina lá, a pessoa está lá na cirurgia, tá, aplica anestesia e a pessoa começa a se mexer lá do nada, né? Não faz sentido isso. Então, isso é bem útil durante os procedimentos cirúrgicos, pois vai facilitar a intubação, no caso, a ventilação mecânica e o acesso à áreas cirúrgicas, né? E a paralisia? A paralisia vai funcionar desse seguinte, enfim, vai funcionar desse jeito. Os bloqueadores neuromusculares, eles vão causar a paralisia total ou parcial, no caso, né, dos músculos. Dependendo da dose e do tipo do medicamento utilizado, isso seria necessário em certos procedimentos cirúrgicos ou em situações que é importante evitar os movimentos involuntários. Pronto, agora logo após vai passar aqui as nossas referências. E é isso, professora. Muito obrigado e boa noite.